Então, hoje o nosso podcast é extremamente especial, porque eu tenho a honra de receber aqui a doutora Bettina Latterman. Gente, ela era pequenininha desse tamanhinho, ela é, na verdade, uma prima minha muito querida, e ela tem se destacado muito. Eu falei, não, Bettina, você precisa vir aqui para falar da sua experiência, a maneira que ela se comunica, que ela traz aquilo que é o conteúdo de verdade. Ela é pediatra, e ela vai falar um pouquinho, fala um pouquinho das suas referências, sua formação e se coloca. Pode falar. Eu achei um prazer estar aqui com você, uma honra, né? Porque como a prima caçula, a É, gente se espelha, muito né? bom. Nos nossos primos, nos nossos parentes, e você sempre é uma inspiração. Obrigada. E a gente construir uma história, né? Dentro da Uhum. medicina, era o que a gente estava conversando, isso leva muito tempo, Sim, né? Não é de uma hora para outra. Então, sim, são 27 anos de formada, né, temos a mesma formação de sim, faculdade, né, formadas na medicina do ABC, com muito orgulho. sim. Tenho já 27 anos de escola paulista. Nunca imaginei perpetuar minha carreira num ambiente acadêmico, mas a vida foi me levando e até hoje eu estou lá ensinando alunos, residentes, e resisti demais, demais a entrar no mundo digital. Uhum. Porque o que eu entendo que a gente tem que entregar informação, informação com conteúdo de fonte séria, validada, mas ao mesmo tempo, a interface de você querer ser o médico da pessoa no mundo digital. E eu acho que isso é um conflito, né? Sim, Porque o que a gente constrói num cenário de consulta é ela totalmente é diferente. totalmente diferente. Mas Ela eu vai muito também além. não gosto muito, apesar de ter feito muita televisão, rádio, revista. Eu venho de um outro tipo de mídia de muitos anos atrás. Sim. Quando veio o Instagram, o Face, eu falei: "Nossa, isso aí para mim vai ser tranquilo". Não é, porque é muito mais engessado, eu tenho que estar muito mais preparada, eu não consigo fazer dessa maneira. Acabei de acordar, olha como eu tô, vou dormir, olha o que eu tô comendo, olha o Nosso que eu dia a tô. dia, né? Isso que realmente os jovens fazem de uma maneira muito tranquila, para mim não era tão óbvio assim. Então eu também resisti. Hoje eu acho que a gente tem que trazer sim informação correta. Nós temos esse respaldo científico e de vivência, então tem que trazer. E eu tenho admirado muito os seus conteúdos, porque ela é pediatra, mas ela é uma verdadeira criança também. Então ela traz de uma maneira lúdica, né? Eu acho que e eu estou adorando. Então, um dos exemplos aí, eu fiquei impressionada, esse negócio da chupeta, depois ela está falando de pinico, coisas que eu achei muito interessantes. Precisam seguir a doutora Bettina. Como que é o seu Instagram? Conta aí para todo mundo. Doutora Bettina Latterman. Super simples. E aí, ela vai trazer. Conta aí alguma historinha que você acha que foi muito relevante, que você trouxe da sua vida profissional prática para esse mundo do Instagram e que tem te dado um retorno que você está gostando, na verdade, Eu né? tô me divertindo. E é o que você comentou agora, né? Eu sou uma eterna criança. Sim, Eu gosto de brincar, lógico, tem os momentos de seriedade que tem que ter, quando tem que ser brava eu também sou, mas eu acho que a gente se aproxima muito, né? E o sim, público que eu atendo, lógico que eu me preocupo com o bem-estar de toda a família, mas se eu não consigo criar vínculo com a criança, sim, né, fica muito difícil todo o contexto ali. claro. E tem crianças que, né, lembra a Lila? A Sim, Lila, nossa, sua minha sobrinha sobrinha. neta, É, né, minha priminha, ela queria ver qualquer pessoa menos estar comigo no começo, e você até conquistar a criança, e você estar perto, você uhum. tem que estar naquele mundo deles, Sim, tem né. muitos conflitos, Tem. também tem muita coisa que se entende da pediatria anterior, que tinha muita dor, muito examinar a garganta que dói, vacina, que muitos A pediatras pelo famosa menos Bezetacil, isso, né, que era a então opção que tinha no momento para e tudo. quem que a criança vê pela frente é o É o pediatra, é o que mais pediatra. pode assustar nesse momento é o E se pediatra. sentem até invadidas às Sim, vezes, né, então você tem que realmente mostrar que você tá ali do lado dela. Então eu me divirto, eu brinco, eu tô numa fase a louca do brinquedo de madeira, então eu enchi o consultório de brinquedos, eu fico até frustrada quando a criança não gosta do que eu trouxe, o que que eu elas não quero gostam ou o que que brincar, elas né. gostam? Ah, depende, tem criança que adora carrinho, Tá, então tem outro que tem um brinquedo de bater e que o gelinho vai caindo até cair tudo. tá. E aí, ou montar alguma coisa para depois desmontar, isso é uma construção do desenvolvimento maravilhosa, né. E voltando para os temas que eu tenho trazido, eu acho que começou a fazer sentido para mim entender por que aquele objeto começou a fazer parte do mundo infantil,
e como ele se desenvolveu ao longo do tempo. sim. É Então, história, né, né. história. Então, em alguns momentos eu venho trazendo, como a história do pinico, que era do luxo, né, Como ao que é a história do lúdico, né. pinico? A história do pinico era das grandes damas da sociedade francesa, como Hã. assim, onde elas iriam, né, Sim, fazer as suas necessidades necessidade. fisiológicas, né. Então eram pinicos pintados, porcelana com ouro, e Ah, depois, né, tem a curiosidade que elas as funcionárias ali, né, jogavam pela janela aquilo que ai, era feito. isso. Imagina você passando Meu, embaixo da janela, né. fala que o mundo mudou, né. Ainda bem, né. E no É, momento que você começa a ter uma rede sanitária, onde você tem, os banheiros instituídos, eles se tornam um objeto para facilitar a vida dos pais no processo do desfraude, que é um sim, processo que também você não pode impor, você tem que respeitar o tempo. Então, a história da chupeta, da mamadeira, são objetos que fazem parte e que não adianta você dizer que é proibido, que sim, não pode. Você sim, traz a informação por que que eles foram criados e faz sentido, e sim, que cada família tem o direito de escolha também, sim, né. O que a gente sempre tem que ter em mente é o quê? Que a gente tem que acompanhar o desenvolvimento da criança e, sim. com isso, o tempo de começar e o tempo de terminar, E eu acho que né. vale para tudo, porque para nós também é assim, mesmo quando a pessoa já é adulta ou mais velha, acompanhar individualmente, porque para Total. você é a primeira fase da vida e para mim é o meio e é muitas vezes o final, onde a pessoa vai envelhecer, não quer envelhecer, de uma maneira que seja agressiva para a autoestima, a gente tem que ajudar, mas com naturalidade, e o formato de cada um e o tempo de De cada um. cada um. Porque na verdade tudo que a gente está falando de história é o tempo, É né. É verdade. como todas essas coisas evoluíram lá atrás, como ainda há de evoluir. Se você vai para alguns países ainda, você vê que todo esse processo de pinico ou de banheiro, muitas vezes ainda é um buraco, onde as pessoas fazem as suas necessidades de Verdade, pé. A verdade. Nathalie, minha filha, está na China, e ela estava falando, tem a opção de banheiros, normais, como o nosso, ocidentais, e esses outros que são buracos, que você pode optar entre fazer as suas Que é até necessidades. cultural, né. É cultural. Né. E às vezes você não consegue, você não está acostumado de outra maneira. É uma coisa que vai tendo que ser evoluída com a pessoa, com o E tempo, é o com a história. respeito, E é o respeito. né. Tanto nessa primeira fase, quanto no meio, quanto no Sempre, final. sempre. É olhar para cada um, né. Então eu acho que tinha muito de impositivo na pediatria, era aquilo que era, E né. eu vou dizer que eu era muito impositiva, né. É. Eu digo que a minha vida é a T e DT. Ah, é? É antes de Theo, depois de Theo. Tá, fala quem é o Theo para O todo Theo é o mundo meu filho conhecer. de 14 anos, eu fui mãe já aos 35 anos, defendi mestrado, fui criando a minha história e chegou um momento que eu sempre soube que chegaria, eu queria ser mãe, Tá. né. Mas eu achei que eu sabia tudo, que eu ia ser aquela mãe Porque perfeita, já era né, pediatra, estava sei sabia toda a teoria. sim, Uma situação que me deixava muito brava no consultório, quando uma mãe perguntava para mim se eu era mãe. entendi. Depois de uma explicação. Como assim? Eu tenho que ser mãe para saber? Eu É, estudei, estudo, né. sim. Gente, eu rasgo diploma todo dia. É, Tem caquinho de é, diploma pela casa é. inteira. E tem mesmo isso, né, Chi, quando a Uhum. gente se coloca de fato É, no lugar do outro, sim, sim. né, e a gente E se aprende o que quer. identifica, porque a própria história de vida da gente também vai trazendo um outro repertório, e realmente você vê que na prática isso pode ser um pouco diferente. Eu hoje em dia pergunto para as minhas pacientes: "Você já é avó?". Então é a mesma coisa, esse Sim, amor que a gente sente por um neto duplicado, triplicado, imagina o que a gente ama um filho, você imagina um neto, é uma coi então eu também me identifico com essa outra parte. E eu trago muitas vezes, mesmo em aula magistral, aulas que eu dou fora daqui, a minha experiência de vida. Então, a menopausa, que no exato, fim foi um respaldo muito importante, o fato de ser mãe, a própria amamentação, porque enquanto você não se coloca, né, é distante daquilo que é dos livros. Você melhorou, exato. não é? Não, eu sou É, outra pessoa mais doce, mais sim, acolhedora, é, né, porque eu acho que mais se mais paciente. paciente, mas quando a gente escolhe a medicina é isso que a gente quer ser, É, né, Gi. é, E quando você ainda é muito jovem, você não sim, tem essa sim, maturidade. é Então você verdade. vai construindo. Sim. Ontem foi muito interessante, tinha uma criança, sendo atendida por um aluno de 5º ano. Ele chegou para discutir o caso e falou assim: "Prof, não consegui fazer nada, ela só chora". Eu entrei, eu fiz otoscopia, eu fiz horoscopia, eu fiz É, ausculta, fiz tudo, medi,
é, Virei a criança de ponta cabeça e ele me olhando, eu: "Calma, 27 anos de história, é. Mas não se é preocupe, a você vai se própria construindo, energia, né". é a energia, a calma, o jeito que você coloca, o jeito que você valoriza o Exato, seu conhecimento e que vai te dando essa propriedade de atender. Isso realmente é uma é construção. uma Mas a construção, história pessoal não tem como a ficar gente leva. isolada E eu vou da te falar, prática. né, é interessante porque, assim, imagina, a minha vida inteira eu preguei o aleitamento materno, Sim, prego até hoje, eu sei de toda a sim. importância. Hoje eu entendo muito mais os desafios. E Uhum, eu fiz plástica de redução mamária muito jovem, eu uhum. tinha 15 anos. Tá, Eu não produzi uma gota de leite. Eu entendi. desidratei o Theo com 4 dias de vida. Eu, Você médica queria amamentar, pediatra, a qualquer custo. entendi. Até que eu tive que lançar a mão de um amigo: "Vem aqui, pelo amor de Deus, porque esse menino não para de chorar". Ele olhou pra mim e falou assim: "Cadê a mamadeira?". É, Então, não é longe de mim pregar a mamadeira. Eu sim, entendo, eu explico, mas eu oriento e eu tem um quero limite. ouvir, tem um limite. Eu acho que é isso que a gente vai aprendendo no dia a dia É, também, com as nossas histórias e com é. os nossos E eu, pacientes, essa né. história do aleitamento materno, o pediatra das minhas filhas era o Jaime Murachowski, Uhum. que escreveu vários livros, era muito amigo dos meus pais, era o mesmo nome também do meu pai, que também Sim. chamava Jaime. Então eles eram muito amigos, uma pessoa de referência no mundo de muitos anos atrás. Então eu tinha muito forte essa questão do aleitamento materno. Não havia dúvida, para mim não entraria mamadeira de jeito nenhum. Aí a minha primeira filha nasceu com um refluxo grave. Ela mamava e vomitava 100% das mamadas. Mas eu sou daquelas, eu amamentava, ela vomitava, E aí e a de novo. segunda mamada é que ficava. Eu fiquei um palito de pessoa, porque amamentando duplamente, mas eu queria conseguir. Agora, depois desses 2 anos de amamentação no peito, eu decidi que eu não ia ter mais filho, eu falei: "Chega". Aí eu fiquei 9 anos sem ter filho. Quando nasceu a minha segunda filha, que daí eu entendi que eu precisava ter mais, pra até porque como referência para essa minha mais velha, eu vi que não era todo mundo igual. A Júlia nasceu sabendo mamar. Ela mamava 10, 15 minutos, arrotava, mamava outra mama, arrotava e E dormia. dormia. Nossa, eu tô achando isso a coisa mais fácil do mundo. Então esses conceitos que a gente tem muito rígidos, eles podem ser mutáveis com o Sim, aprendizado, né, com os sim. valores novos. E é o Você tem aprender a toda a razão. escutar, né, a gente Sim, aprende a escutar muito mais do que falar, sim. né. Mas qual é o grande aprendizado que você tem da sua história de vida para a sua história na prática da pediatria? O que que você trouxe, assim, que foi o grande aprendizado? Eu acho que é isso, é o aprender a escutar, o aprender a acolher, é o não ter julgamento, Sim, né, é, porque ninguém está livre de viver uma situação que é diferente daquela que é tão sim, almejada, sim, né, e eu me reconstruo a cada dia, eu me reinvento a cada dia, né, sim, e eu acho que esse é o poder do ser humano. Eu acho que é sim, muito legal poder eu acho que é o que vai reoxigenar a gente o tempo todo, sim, né, sem e dúvida. a gente não querer desistir. Então eu trago muito do que eu aprendo no consultório até para dentro de casa, É, o contrário né. também é Também verdade, é né. verdade, porque são histórias de É. famílias, A gente né. está o tempo inteiro aprendendo. Embora a gente fique muito fechadinho, muitas vezes dentro de consultório, você imagina eu há quase 50 anos dentro da Sim. medicina, mas é uma troca o tempo inteiro e a gente vai construindo relações amorosas, afetivas, de muita troca, né. Eles também aprendem com a história da vida da gente muito, e é importante que a gente traga de uma maneira, né, de alguma maneira bem colocada, mas também há um retorno do outro lado, né. Tem, tem, muito. E eu, como coloquei que minha vida acabou indo para o lado acadêmico, eu faço consultório, porque eu adoro atender. Uhum, Porque a minha vida acadêmica é a minha maior parte de trabalho na entendi. semana, Sim, né. Eu fico quase todos os dias na Unifesp, sim. fazendo supervisão de atendimento, preparando aula em discussões científicas. Então também poder, ter o meu espaço. Sim, aí é você mesma, com você Sou eu, mesma. né, sou eu construindo, e isso eu consigo passar também para quem eu estou ensinando, Sim. né, então essa experiência que É a um gente tem no crescimento, é consultório muito, de alguma maneira isso volta muito para a gente, né. volta, Ensinar é realmente o máximo que a gente poderia fazer, no eu sentido de adoro. ver de volta. Agora mudando totalmente, fala um pouquinho do que é hoje em dia essas crianças se maquiando, precocemente. Super importante e é uma dor minha,
É uma É, dor minha, porque, na verdade, quando você vive um mundo, né, pediátrico, a gente recebe, né, muitos representantes sobre medicações e tal, mas do mundo da doença, sim, né. sim, E pediatria também é muito prevenção. sim, Graças a Deus, eu é, adoro a pediatria, porque ela é muito menos doença, ela é muito mais prevenção. Então a gente acaba ficando muito longe de produtos que estão sendo usados, do que sim, tem disponível, do que respeita, de sim, fato, a pele do adolescente, do sim, pré-adolescente. Não dá para lutar contra. O sim. skincare, até Veio para um ficar. vídeo de uma bebezinha com a mãe fazendo skincare. Ela É, com o lacinho, lacinho na cabeça, com a toalhinha, estimulando né, de alguma forma, estimulando. né. Então eu acho assim, estimular jamais, Uhum. mas como a adolescência, a pré-adolescência e a adolescência, ela o que é a definição? É fazer parte. Sim, Se 10 fazem, sim, a 11ª faz também. sim, Então, eu acho que ainda a gente entender o que é de fato importante, o que de fato vai ajudá-la na pele, porque tem todas as mudanças hormonais, a pele se torna mais oleosa, sim, a acne que surge, né. sim, Então, de poder oferecer o que de fato vai ajudar essa pele, até para uma pele madura saudável, sim. que é importantíssimo, né. Uhum. Teve um outro trabalho que eu vi que jovens estavam indo contra o uso do protetor solar. Sim. Para que colocar uma barreira no rosto, né, porque você tem que receber o sol. Gente, é um retrocesso. É, você tem que receber o sol, mas pode ser num osso grande, largo, por tempo determinado, Exato, filtrado, com não precisa ser no responsabilidade. rosto, que recebe diariamente já muito da luz ultravioleta e que vai ser responsável pelo envelhecimento, pelo câncer, então, cada coisa em cada Em cada lugar, né. lugar, e imagina esses jovens consumindo esse tipo de Sim, conteúdo, né, péssimo, sem o embasamento e sem sim. de fato, conversar com o que Agora, eu é de tenho, claro verdade. que é a minha área de atuação mais, focada mesmo, mas as mães que trazem as filhas meninas, nem adolescentes ainda, e adolescentes para terem orientação do skincare. Isso eu acho muito bom, Eu acho, porque vai ter uma orientação correta de um dermatologista, então talvez o que a gente tenha que trabalhar também sejam as mães não tenho dúvida, orientadas de uma maneira mais especializada. não Ah, tenho porque dúvida. aí a criança, o adolescente já chega com um pouco de acne, porque começa a usar a maquiagem oleosa da mãe ou o skincare da mãe, desencadeando essa acne cosmética Sim, precocemente. Então, muitas vezes, se o pediatra não está totalmente preparado, pedir ajuda ajuda, para o né? dermatologista, não tenho a Ou se menor. especializar como você tem feito, porque ela tem trazido matérias incríveis e vai trazer cada vez mais, né? Tenho aprendido, tenho conhecido marcas naturais, né, Uhum, tenho estudado a composição dessas marcas, aqueles sim, nomes, né, estrambólicos que eu nunca ouvi falar, o que que eles podem ser. Muito preocupada também com os disruptores endócrinos, né, que sim, vão sim, competir com toda a questão do equilíbrio hormonal sim. dessas meninas, desses meninos que também têm agora, né, todo um lado de vaidade, não Os é só meninos um também se privilégio, maquiam. né. A Coreia está muito em alta, inclusive está tendo Coreia Derme nesse momento, e na verdade os coreanos, os homens se maquiam muito, eles se protegem extremamente do Do sol, sol. ali é uma barreira muito importante, assim, eles realmente têm uma proteção exagerada, mas eles se maquiam com tudo, a base, o pó, o blush, o rímel e batom, os homens. E eu acredito que essa tendência venha para cá também, porque E existe a tendência coreana cada vez está mais cada vez forte mais. aqui, né. Existe o interesse da indústria muito grande, né, Claro, então claro. a gente não pode se esquecer E disso, né. perder, né, esse olhar. É. E algo que também me preocupa, Xi, porque a gente tem grandes lojas de Uhum. multimarcas, né, de Sim, maquiagens, de sim, creme, seja do que for. E muitas vezes até os consultores dessas lojas não estão preparados para sim, atender esse sim. público. Nem os adultos. Muitas vezes quando eu vou fazer a Conte sua compra experiência. é, a minha experiência mesmo, às vezes ela não sabe quem eu sou, e eu vou lá comprar um produto e muitas vezes ela quer me vender alguma informação que é incorreta. Você imagina se para o adulto, em que elas têm mais treinamento, elas ainda não sabem, então talvez o que a gente também possa se esforçar é em ajudar essas pessoas que também estão na ponta final e que vendem, ajudar outros médicos no sentido da dermatologia, que foi ficando cada vez mais estreita e sem dúvida nenhuma os Os pediatras e os pediatras. herbiatras, né. Sim, porque somos a porta de entrada, Sim, né. sim, Eu uma vez uma amiga minha de faculdade, da minha turma, ela me manda: "Bê, faz um áudio pra Cecília, porque ela quer fazer unha gel". entendi.
Aí lá fui eu, né, É. então Cecília, unha gel não é indicada, por quê? Porque ao mesmo tempo ela também tem um vínculo comigo e ela não queria escutar o que a mãe estava Sim, dizendo. e porque a mãe está sempre errada. Sempre errada. Então ela queria uma referência de quem Sim. ela conhece, se podia mesmo ou não fazer Os aquele tipo áudios de para os adolescentes, para os jovens, é muito bom. funciona muito. Muito bom. Eles devem ser feitos assim, eu acredito, cada vez mais, porque geralmente essas crianças e adolescentes vêm com os pais, né, e aí elas não têm autonomia. Quando elas se sentem valorizadas e que você ensina para elas, é outra coisa. Acho que é um Eu bom deixo caminho. super à vontade até, eu falo: "Pega meu telefone, põe no seu WhatsApp, Isso, você precisou falar comigo, me isso. manda Tira mensagem", fotografia né. daquilo que você está na dúvida, deixa eu ver Exato, se esse cosmético pode para você ou não. exato, Acho que isso exato. tudo é muito E bom. eu acho que é um mundo ainda pra gente super explorar, né, Você vê? porque imagina, é o desejo de todo mundo. A gente quando era menor, o que que a gente fazia na bolsa de tia, de prima, Pegava batom. Eu né, tenho passava na cara inteira. Você imagina o que um dermatologista tem de cosmético, quando as minhas netas vão na minha casa, elas querem É um tudo. parque de Eu diversão. e às vezes fica meio palhaçado, né, porque quer usar tudo de uma vez, mas se bem orientado, o que que eu faço? Eu compro aquilo que é mais específico para elas. Sim. Elas gostam dos da gente, né, mas quando elas têm os delas de cores que são atrativas, texturas, cheirinhos, isso também pode trazer para um Faz outro toda a ponto. É, diferença e a gente consegue abrir para o universo de fato delas, né. sim. Então, aqui a parceria tá montada, Agora pode ser mais super. meiga? Eu quero agradecer muito você estar aqui Eu que comigo, estar aqui com agradeço, todos nós, Gi. que você cresça, evolua cada vez mais, é o meu desejo de coração, Obrigada. e que você possa compartilhar cada vez mais essa doçura, seu conhecimento, essa alegria, e que a medicina deu isso para a gente de presente, Deu né, sim, graças a deu Deus. sim. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada de coração. Valeu.